Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês, o seu professor de atualidades. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso Giro da Semana. Hoje conversaremos sobre alguns dos principais fatos noticiados entre os dias 16 e 22 de agosto de 2026. O primeiro tópico da aula vem da área cultural. Faço uma observação. Quando cai cinema, teatro, música, obra de arte em prova, nas questões de atualidades, os candidatos costumam se complicar. E esse fato já caiu em prova em 2026 e deve aparecer. Vou explicar por quê e qual é o fato. Vamos falar de uma produção cinematográfica, a produção Odisseia. Qual a sua grande relevância? Já marca aí quem é o diretor do filme, quem é que produz o filme. Christopher Nolan. Ele, poxa, ele é um cara consagrado. Tem Oscar, ele produziu a trilogia do Batman, Oppenheimer, tá? Mas em termos de bilheteria, essa é sua grande produção. Isso porque o filme Odisseia bateu um recorde de bilheteria quando você faz um recorte para produções para maiores de 17 anos. Para adultos, beleza? Então pega filme para adulto. Odisseia bateu um recorde de bilheteria. 1,3 bilhão arrecadados. Uau, né? Grande produção. Então, vamos fazer alguns destaques? Pega a sua caneta vermelha aí. Primeira questão que a banca pode abordar. Pô, é um filme de quem? Quem é o cara aí que está vinculado à Odisseia? Christopher Nolan. Nome do filme, que bateu o recorde de bilheteria. Odisseia. Por fim, ei, qual foi o feito? Qual foi o recorde do filme? Maior bilheteria da história nessa faixa. Filme para maiores de 17 anos. Não sei se você gosta de literatura, poesia, né? Essa produção é uma adaptação de um poema, né? De um poema do Homero. Nós temos duas produções muito consolidadas, muito famosas aí, né? Que é Ilíada e Odisseia. Se você não leu, não vou dar spoiler não, mas ali toda uma exploração sobre a guerra de Troia. Então vale a pena a leitura. No momento que você... Marta, eu não tenho tempo para ler. É importante relaxar. Sei que você está estudando, pressiona, mas cuidado. Tira um tempo para o cinema, tira um tempo para uma leitura mais leve. Isso faz bem também. Então é uma adaptação de um poema grego. A banca também pode perguntar isso. Esse tal Ilíada conta que história? Uma adaptação aí de um clássico poema grego. Tudo bem? Beleza? Então se cair, não tem erro, né? Eu tenho prometido isso aqui no canal, não fiz ainda. Devo fazer uma aula de questões, tá? Tá, tá faltando um pouquinho de tempo, mas vou organizar essa agenda para produzir uma aula de questões e trarei essa questão que apareceu sobre a Odisseia em 2026. Deve cair em prova ainda. Tema da semana, fiz até uma postagem no Instagram sobre ela. Esse tema, ele pode aparecer numa questão objetiva, mas eu gosto muito de olhar para ele como um grande argumento para uma redação, para uma questão dissertativa. Desigualdade. 1% mais rico concentra praticamente um quarto de toda a renda do país, aponta um estudo da Oxfam. Então nós temos uma ONG chamada de Oxfam Brasil, né, chamada de Oxfam Brasil. Ela atua ali no combate à pobreza, à desigualdade e divulgou um relatório
agora, nessa semana. Então, o relatório apresentado é um relatório publicado em 2026. É atualidades, certo? Só que trabalha com dados de 2023. Eu já vi candidato questionar, mas está falando de fato de 2023, isso não cai em prova. É a data da notícia. É a data da repercussão. É isso que vale. Beleza? Esse estudo então diz o seguinte: se você pegar o 1% da população, vou dar uma pizza aqui. 1% vai dar o quê? Uma fatia assim, ó, vamos lá, fatia. 1% mais rico, esse 1% mais rico vai ter aqui, ó, um quarto da renda. 1% mais rico tem um quarto da renda. Quando você olha também a desigualdade de patrimônio, a Oxfam Brasil afirma que o Brasil terminou o ano com quarta maior desigualdade patrimonial do mundo. Então, dados chocantes aí que revelam essa desigualdade de renda no Brasil. Beleza, de boa. Vejo esse tema muito mais como uma possibilidade de construção de argumento em redação em questão dissertativa. Só que não descarto numa questão objetiva. E talvez não é nem o fato em si, é o contexto. Teremos questões sobre o Brasil, sobre as características socioeconômicas do Brasil, assinale a alternativa correta. Ou avalie os itens, tem item 1, item 2, item 3. Meu, trabalhou com desigualdade, que o Brasil é desigual, que poucas pessoas ali concentram grande volume de renda, fato, é uma realidade do Brasil. Ó o cheiro, isso cheira a prova. Cheiro de prova. Por dois fatores, ou até mais do que dois fatores. Mas vamos por partes. Já ouviu falar da Lei Maria da Penha, né? Vamos lembrar ali, Lei Maria da Penha? O Márcio não é professor de Direito Penal, mas Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2026. Só com essa data, já pega a canetinha vermelha aí. Canetinha vermelha. 20 anos da Lei Maria da Penha. Olha que questão boa de prova. Vem o enunciado. O Brasil em 2026 completa 20 anos de uma medida importante. Nananana. Que lei brasileira completou 20 anos? Então, Lei Maria da Penha. Qual foi o foco dela? O foco dela na origem? Coibir, prevenir, punir casos atrelados à violência doméstica e familiar contra a mulher. Certo? Essa é a origem. Então, coibir, prevenir violência doméstica contra mulher. Beleza? Ela aumentou ali as punições, traz medidas protetivas, conta a história, até Maria da Penha tem relação com a Maria da Penha. Ela, depois de uma tentativa de feminicídio, ela ficou paraplégica, né? Então, um caso bem emblemático e que deu até nome a uma lei. Agora, o fato da semana. Grande atualidades da semana. E destaca essa parte. Por unanimidade. A banca pode falar que foi dividido, decisão apertada, discordante. Não, por unanimidade. O Supremo Tribunal Federal ampliou a proteção da Lei Maria da Penha. Em que sentido? Agora você olha mais para uma questão de violência de gênero. Por que violência de gênero? Ela poderá ser aplicada independente da relação doméstica, independente da relação afetiva, da relação familiar. Porque olha o que eu disse no início. É uma norma jurídica, marca aqui, ó, é uma norma jurídica para coibir, punir, prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então a ideia da ampliação é nesse sentido. Não precisa ter relação doméstica, afetiva. Tem um vizinho ali o cara mora na mesma rua. Não tem nenhuma intimidade, nada com a mulher. E se ele agride ela, serve o enquadramento aqui, ó. A Lei Maria da Penha
se aplica. Tá? Então, decisão da semana, decisão bem interessante. Em um momento. Então, você tem 20 anos da lei com esse entendimento do STF. Pô, prato cheio para a prova. E a mesma fala que eu tive no slide anterior, eu reafirmo aqui. Questão objetiva, muito potencial de questão objetiva, só que é um baita argumento, um baita repertório para a redação, para a questão dissertativa. Agora essa não, isso aqui é questão objetiva de prova. Turquia emite ordem de prisão contra Netanyahu. Vamos por partes? A Turquia é um país. O presidente da Turquia é... Eu ia falar que era o Netanyahu. É o Erdogan, tá? Presidente da Turquia, Erdogan. Recep Erdogan. E o líder, primeiro-ministro, premier israelense, chefe do governo, é Benjamin Netanyahu, tá? Benjamin Netanyahu. E é isso mesmo que você entendeu. A Turquia emitiu uma ordem de prisão contra ele e contra um outro cidadão israelense. Por quê? Isso faz parte de uma investigação, de um descontentamento turco atrelado à detenção de ativistas. Na chamada Flotilha para Gaza, ou Flotilha Global Summit, não sei se essa é a pronúncia. O que foi esse movimento? Imagine só que você tem alguns barcos, vamos desenhar os barquinhos aqui, ó. Alguns barquinhos. E esses barquinhos estavam ocupados, vou até mudar a cor da caneta aqui, ó. Estavam ocupados por ativistas, turcos aqui no meio, tá? Tem turco aqui no meio dos ativistas. E esses ativistas faziam uma mobilização para chamar a atenção sobre a crise humanitária na faixa de Gaza. O episódio não é de agora. A flotilha, o episódio da flotilha não é de agora. O que aconteceu na semana foi essa ordem de prisão. Mas eu preciso resgatar a flotilha. Então, esses ativistas, você pega lá, iam lá para Gaza, tentavam romper um bloqueio israelense à faixa de Gaza para mostrar, para destacar, para chamar a atenção sobre a crise humanitária. Eu lembro vocês que em 2023 começou uma guerra entre Hamas, que é um grupo palestino, classificado por grande parte da comunidade internacional como um grupo terrorista. Então, uma guerra entre o Hamas e o Estado de Israel. As incursões israelenses em Gaza levaram a uma grande destruição daquele território. Mortes, feridos, falta de medicamento, falta de alimento, uma crise humanitária. Nesse movimento, na flotilha global aí, os barcos foram interceptados pelo exército israelense. Tá? E segundo as autoridades turcas, eles foram levados à força para Israel. Ficaram detidos antes de serem expulsos. E é aqui que a Turquia tem batido. Ela fala que teve caso, acusa Israel de genocídio, de limitar essas liberdades, de sequestro. O aumento de tensão entre Israel e Turquia, ele é crescente. Tem aumentado, aumento crescente. Desde o início da guerra em Gaza. Que é um outro fato aí. Israel reconheceu recentemente o genocídio armênio, promovido pela Turquia, lá no início do século XX. Um tema que é delicado, a Turquia não aceita essa tese de genocídio armênio. Israel reconheceu, jogou esse peso nas costas da Turquia, essa responsabilidade. Essa troca olha a troca de hostilidades. O gabinete israelense, de Benjamin Netanyahu, chamou o presidente turco de um ditador antissemita. Existem alguns analistas
que já apontam para um possível até conflito direto entre Turquia e Israel. Vamos aguardar os próximos passos. Por hora, guarda o fato. Então a banca pode perguntar: ei, qual país emitiu uma ordem de prisão contra Benjamin Netanyahu? A Turquia. Quer prender, quer trancar, ter de trancar, ter de Turquia. Um outro elemento que você não pode desconsiderar aqui é que depois que caiu o regime de Bashar al-Assad na Síria, a Turquia tem aumentado a influência ali. Isso incomoda também Israel, que vê um crescimento de zona de influência. Não agrada, tá? Então o caso é bem complexo. Posso também fazer uma aula se vocês quiserem depois. É um fato de baixo entendimento ainda dos estudantes. E vale um comentário histórico, é uma aula de 20 minutos só sobre esse tema, tá? Mas por enquanto, giro da semana, esses são os elementos suficientes para você resolver uma questão de prova. E o último tópico envolve saúde. Brasil tem o menor número de casos de malária em 48 anos. Uma notícia positiva, né? A malária é uma doença que no Brasil, né? Os casos de malária, 90% estão lá na zona de Amazônia Legal. Então, áreas remotas, áreas com... Não é Lagoas não, tá? Amazônia é legal, deixa eu colocar aqui. Áreas próximas à vegetação nativa, áreas remotas. É transmitido pela picada de um mosquito. Tem ali um protozoário, que é o grande agente, né? Causador dessa doença. O Brasil é um país que convive historicamente com a malária. E o número positivo, então, é essa redução no número de casos. Pega aí, canetinha vermelha. É o menor número de casos, vamos arredondar para 50 anos, em quase 50 anos. Acabou? Não acabou. 118 mil casos. Tá? Mais uma queda de 14% quando comparado com 2024. Aqui a gente está falando de 2025 comparado com 2024. Esse gráfico ele é bem bacana. Dá uma olhada aqui no gráfico. Quer que eu deixe só o gráfico para vocês olharem? Olha aqui o gráfico. Então, 2007, quase 500 mil de casos. Houve uma tendência de queda aqui, depois um leve aumento e agora mais uma queda acentuada. O Ministério da Saúde coloca ali na sua análise que a medida é reflexo do uso da tafenoquina, tá? Um medicamento oferecido pelo SUS para evitar que a doença volte a se manifestar. A banca pode sim perguntar o nome desse medicamento, não duvido. Então tenta aí, ó. Tafenoquina, difícil, né? Taf, pensa o seguinte, quer acabar com a malária? É mosquito, né? Taf, matou o mosquito aí, tafenoquina e queda nos casos de malária. Galera, só um pedido especial aí, se quiser e puder, curta esse vídeo, deixa um comentário, só faça um joinha aí, Márcio. Pô, isso faz o algoritmo movimentar o trem, mais pessoas observam, compartilha com um amigo e siga o Márcio lá na rede social. A rede social está em reformulação, tem algumas novidades para vocês, tá? O canal e a rede social. Temos uma reformulação aí para ser implementada a partir de setembro. Muitas novidades. Então, o Márcio estará mais presente aqui no YouTube e na rede social. Tá tudo certo, nossa estratégia está montada. A partir de 1 de setembro, novidade. Então, se puder e quiser, siga o Márcio lá. Desejo bons estudos, um excelente aproveitamento do conteúdo e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.